Deixa eu receber aqui então o deputado federal Assis Carvalho. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. E esta emenda popular, deputado, que seria uma espécie de auxílio aos municípios brasileiros, e essa discussão no Congresso Nacional. O que significa esta emenda popular para que o telespectador possa entendê-la? A emenda de iniciativa popular foi um debate que nós fizemos na bancada federal do Partido dos Trabalhadores. Temos hoje como relator da CMO, que é a Comissão Mista do Orçamento, o deputado federal Arlindo Quinaglia, de São Paulo. Então, nós dialogamos com eles sobre a importância da gente fortalecer os municípios menores, porque os municípios maiores, ele tem uma força maior, com grandes eixos, e os menores ficam à mercê muito dessas emendas individuais. Então, disponibilizamos 2 bilhões e 200 milhões de reais. Isso beneficia 4.953 municípios no Brasil, e aqui no Piauí, somente 5 municípios têm mais de 50 mil habitantes. Nós temos, portanto, 209 municípios que precisam desse auxílio. Então, são valores que variam de 300 a 600 mil reais, a partir de 5 mil habitantes até 50 mil habitantes. E o que nós estamos agora é lutando para que a municipalidade, porque tem todo um normativo, cumpra o que foi aprovado na última quinta-feira, porque houve uma primeira versão, mas houve uma resistência das outras bancadas. Então nós fizemos um acordo na última quinta-feira, foi votado na CMO, já está definido e decidido, mas que esse recurso tem que estar votado em audiência pública nos municípios até o dia 2 de dezembro. Eu estou pedindo que mande isso até o dia 30 de novembro, para não ficar para a última hora. E tem que ser alguma ação na área de saúde. Então, a Câmara de Vereadores e o prefeito municipal convocam a audiência pública, decide entre as 6 alternativas que lá estão apresentadas na área de saúde. Pode ser unidade básica, pode ser água, pode ser modo sanitário, pode ser urgência e emergência, rede de esgoto, manejo de lixo. Então, uma dessas 6 atividades. E a partir daí, elabora-se uma ata, onde nós já estamos apresentando até o modelozinho de ata, para que esses municípios encaminhem e mande para o gabinete do seu parlamentar, que eles têm mais intimidade, para que ele cobre junto à CMO, para que o seu município não fique de fora. Agora, vamos cumprir essa normatização, porque o não cumprimento, você vai terminar ficando na ponta da fila. Nós acertamos lá na comissão que o município não perde o dinheiro. Mas aí, ao invés da comunidade escolher e decidir a sua prioridade, ele vai ficar lá para o final, e aí a prioridade não será mais cedida pelo município, mas pelo Ministério da Saúde. Então, para evitar isso, nós estamos pedindo que a gente cumpra os prazos e encaminhe a ata o mais urgente possível, porque isso é bom para todos os municípios, isso independe de partido político. Eu tenho pedido aos prefeitos e às câmaras de vereadores para não polemizar na partidarização. O importante é que esse dinheiro venha para uma prioridade do seu município. Tem uma questão de data que eu vi aqui no release, deputado, do dia 2 de dezembro. 2 de dezembro é o último prazo. O último prazo, né? Para que faça audiência pública, mande para o SEDEX com data, esse é o data limite. Se você colocar do dia 3, pelo debate que nós temos ali, certamente, só o fato de perder o prazo, você já não vai poder incluir a sua prioridade nesse recurso, que com muita luta a gente conseguiu incluir no orçamento. São 5,4 trilhões. Nós estabelecemos 2 bilhões e 200 milhões de reais para beneficiar os menores municípios. Então, o prefeito da cidade, o presidente da Câmara, não tem o direito, né, de perder por causa de prazo, porque não se envolveu. Nós estamos fazendo este apelo. Todos os municípios do Piauí, eu quero ter a alegria de receber lá as atas, a toda a bancada, para que a gente inclua esses recursos aqui para o Piauí. Nós temos valores, né? As emendas serão de 300 mil para cidades até 5 mil habitantes. A proposta é essa, de até 5 mil habitantes são 300 mil, de 5 a 10 mil habitantes 400 mil, de 10 a 20 mil habitantes 500 mil e de 20 a 50 mil habitantes 600 mil. É bom que se lembre, tem que ser para uma única ação. Nós temos 6 alternativas, mas você não pode pulverizar, você precisa decidir. Uma dessas 6 alternativas que estão aqui na resolução, decide uma, faz a ata em cima dessa, porque se você dividir também, infelizmente, a Comissão Mista do Orçamento não vai... Agora, a Câmara Municipal, por exemplo, e se ela se omitir? Bom, se a Câmara não faz audiência... O que a população pode fazer? Se a Câmara não fizer, porque tem que ser uma ação conjunta da Câmara com o Executivo. Sim. Independentemente dos conflitos locais, o importante é que o dinheiro vá para o município.
Se a Câmara não fizer, nós asseguramos lá na CMO que o município não perde o recurso. O que é que muda? É que o recurso vai para a ponta da fila, vai ser acolhido primeiro quem fez as audiências, e aí, na ponta da fila, o Ministério da Saúde é que vai decidir qual é a prioridade do seu município. Ao invés de você ter uma prioridade, vamos dar um exemplo, eu estive lá em Guaribas. Então, lá em Guaribas, a prioridade lá é modo sanitário. Mas, se não tiver audiência pública, é possível que lá no final, depois que atender todos aqueles que fizeram audiência pública, o Ministério entenda que não é modo sanitário, é uma capacitação que vai fazer em Guaribas, porque aí não vai depender mais da escolha do município, mas da decisão do Ministério. Agora, por exemplo, estou perguntando aqui, como é que nós vamos fazer um projeto de saneamento em 15 dias, deputado? Não é projeto de saneamento. O que nós temos que fazer aqui agora é apenas audiência pública e decidir a sua prioridade, que a gente chama da concepção. Depois, aí é que serão feitos os projetos em cima daquela ação que você decidiu até o dia 2 de dezembro. Então agora é só decidir o que é que você quer para poder fazer a ata. Incluiu no CMO, na Comissão Mista do Orçamento, aí nós temos prazos para poder fazer os devidos projetos. Deputado, e o pré-sal, hein? Como é que está no Congresso, saindo do Senado, agora na Câmara Federal, e a gente esperando essa situação? As discussões estão acirradas, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo investem em ataques ao Nordeste, e nós estamos assim que aflitos, nós nordestinos e de um estado humilde como o Piauí, né? Aflitos com esses ataques cariocas. Eles estão gastando fortunas com campanhas, botando artistas para usarem da palavra. E a Câmara, pode haver surpresa? Sérgio, eu posso lhe dizer que eu estou muito preocupado com a situação do pré-sal. Eu viajei com o Wellington Dias agora, aqui fui para Caracol na última quinta-feira, e conversamos muito, fomos lá levar o nosso apoio, nosso carinho e muita alegria, parabenizar o Nilson, que foi eleito prefeito de Caracol, que foi o nosso candidato. Mas eu conversei com o Wellington como é que está o clima na casa. Hoje a situação da casa é preocupante. Eu conversei hoje pela manhã, o líder Paulo Teixeira me ligou, porque eu estou ajudando a coordenar a bancada que está preocupado com isso. Aqui do Nordeste tivemos uma reunião na última terça-feira, lá no meu apartamento, com quase todos os deputados do PT do Nordeste. Então solicitamos uma reunião com toda a bancada do Brasil, do Partido dos Trabalhadores, com o presidente da Câmara, e ele me confirmou agora que está acertado para a próxima quinta-feira essa reunião. E a pauta é essa história do pré-sal. O que está acontecendo hoje? Existe hoje uma situação onde o Rio de Janeiro se isolou. Hoje o Rio de Janeiro não está conseguindo mais ter aliados no Brasil pela posição radicalizada que o Rio tomou. Mas em contrapartida, tem uma posição gaúcha coordenada pelo deputado Alceu Moreira, que é o presidente da comissão da divisão dos royalties do pré-sal. Nós temos uma frente parlamentar, e ele está achando que mesmo essa posição mediadora do PLS 448, aprovada no Senado, de iniciativa do nosso senador Wellington Dias, ele acha que ainda cedeu demais. Ele quer retomar o projeto original do Ives Pinheiro. Ele acha que o Rio terminou sendo muito beneficiado, porque no projeto vigente vamos estar hoje, o Rio de Janeiro chegaria a 2022 com 50 bilhões de recursos. Tem hoje em torno de 8,6 bilhões. O que o Wellington fez foi uma sessão mediadora, onde o Rio não chega a 50 bilhões, mas vai chegar aí em mais ou menos a 26 bilhões em 2022. E o Alceu Moreira, que coordena uma bancada do PMDB, diz que não aceita o Rio de Janeiro passar de 8 bilhões e 600, que foi o valor que já alcançou até a presente data, e a partir daí o Rio de Janeiro teria um teto e não aumenta mais. É o justo, eu até concordo. Mas entre o justo e o possível é o PLS 448, de autoria de Wellington Dias. Então eu conversei com o senador, estou convidando para que ele participe dessa reunião da bancada na próxima quinta-feira, para acertarmos o passo com o presidente da casa e dialogar com as lideranças dos outros partidos, porque se a gente for para uma posição muito radicalizada, eu tenho a impressão que nós vamos adiar aí por 5, 6, 10 anos, uma situação que termina favorecendo o Rio de Janeiro. Agora, isso deputado, não é bom. Qual é a possibilidade da judicialização desse processo todo de divisão dos royalties? Porque naturalmente o Rio de Janeiro vai
vai recorrer dessa decisão. E o que nós estamos vendo é que o Supremo está legislando. Então, uma lei dessa aprovada pelo Congresso, se o Rio de Janeiro recorrer, naturalmente o Supremo com certeza vai julgar a favor desses estados, ditos como produtores. Primeiro, nós temos uma posição de deixar 100% dos royalties dos estados produtores com o estado produtor. Porque nós temos que defender a Constituição. Produtor é a produção de petróleo em terra firme. Então não tem uma vírgula na Constituição que diga que petróleo de alto mar pertence a qualquer estado. Então o que nós estamos definindo, claro, é que nós não queremos mais mexer na questão do produtor. E aí o Rio de Janeiro produz o quê? Produz isso em terra firme muito pouco, pode ficar. O que não tem consistência e o Supremo não tem como votar contrário é admitir que uma produção de alto mar pertence ao Estado, aí ele é Estado confrontante, aí é diferente. Nesse ponto, eu acredito que não haja nenhuma possibilidade do Supremo colocar uma posição diferente do que está na Constituição brasileira. Agora, o que é a nossa posição? A nossa posição é dialogar com o Executivo. Nós não queremos nenhuma posição que o Executivo não esteja abraçado conosco. Por isso que essa proposta do Wellington foi uma proposta negociada com o Guido Mantega, eu estava presente, com a Ideli Salvati, com toda a equipe econômica, que é, naturalmente, a posição da Presidente da República. Então é por isso que nós abraçamos o PLS 448. Se tiver uma posição mais no modelo gaúcho, aí é possível que não possamos contar com a posição do Executivo a nosso favor, e isso poderá permitir uma posição que venha demorar mais. E essa definição não vai ser... não vai ser tão rápida. Essa divisão vai demorar para acontecer. Vai demorar para acontecer. Então, a nossa luta é sensibilizar os parlamentares para a gente, entre o ideal, que até eu concordo, que a posição gaúcha pode ser a mais justa, mas nós temos que trabalhar com o possível. E o possível hoje é o PLS 448 do senador Wellington Dias. No que diz respeito à questão do argumento carioca, que trata de quebra de contrato é até 8 bilhões e 600, que é o que ele já está tendo hoje. Então ele não pode ter contratado nada além do que ele já está tendo. Então é por isso que nós estamos defendendo que esse teto de 8 bilhões e 600 nós não vamos mexer, exatamente para que não dê fundamentação jurídica de que está havendo quebra de contrato. Deputado, me dê notícias da PEC 300. Eu não estou tendo notícia da PEC 300, porque lá tem uma outra frente que trata disso. Na verdade, eu estou tratando muito da questão dos royalties, da questão da PEC que é a PEC 063, dos agentes comunitários de saúde, que eu me envolvi muito com essa PEC. Agora, embora eu não esteja militando muito na questão da PEC 300, que tem outra frente, mas eu tenho uma posição mais geral. É que hoje passar a PEC 300, como ela está colocada, a possibilidade dela é muito pequena. É tal qual a situação do reajuste que está tendo o Judiciário, que dá um impacto de 6 bilhões e 600 milhões de reais, que eu também tenho lutado para fortalecer essa decisão dos funcionários do Judiciário, mas da forma que está, não passa. Então a PEC 300, como ela está desenhada, eu quero ser bem honesto com quem fez a pergunta, e me tenha como parceira, que eu estou sendo honesto com você, ela não passa como ela está. Silas, eu sei que você não gosta de rádio comunitária. Não tenho nada contra. Mas faça essa pergunta ao deputado Assis Carvalho. Deputado, defenda a legislação das rádios comunitárias do Piauí. Nós estamos sofrendo. É verdade. Eu tive uma reunião com o ministro Paulo Bernardo. Agora terminou de passar no Senado a alteração da direção nacional da Anatel, que era uma luta nossa, porque estamos com muita dificuldade de dialogar com a Anatel. E o ministro está concluindo um redesenho da Lei 9612, que é a lei que trata das rádios comunitárias. Inclusive, quanto à minha pessoa, que ajudei a organizar esse movimento no Piauí, como o deputado Bongás, que é um deputado do Rio Grande do Sul, e o deputado Emiliano José, da Bahia, nós somos 3 deputados que estamos dialogando com o Ministério. Eu acho que mais ou menos aí até início do primeiro trimestre do próximo ano nós já teremos essa proposição de lei, porque se não mexer na lei, as coisas terminam sendo muito difícil, muito burocrático. Como esta lei vem do Executivo, eu acho que nós vamos conseguir, com fé em Deus, dar uma resposta positiva para a organização das rádios comunitárias em 2012. Deputado, como está a situação política em Oeiras? O senhor pediu para que os políticos calçassem a sandália da humildade, mas agora o senhor terá um irmão candidato a prefeito.
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho tido um cuidado muito grande para manter este grupo de Oeiras unido. Eu tive, na semana passada, após a missa do meu querido Agostinho Neto, que quero abraçar toda a família, superintendente do Banco do Nordeste, meu grande amigo que faleceu recentemente. Depois da missa eu tive com o governador Wilson Martins e a pauta principal foi Oeiras. Na última quarta-feira, o deputado Bessá me ligou lá em Brasília, nós tivemos uma longa conversa sobre Oeiras. Nós estamos procurando uma saída. Na verdade, existe uma posição que eu mantenho a minha posição. É a questão do direito adquirido. O direito à reeleição hoje é do prefeito Portela. Claro. E eu dou sustentação a essa posição. Só tem a possibilidade de eu não apoiar o Portela se o próprio Portela retirar a sua candidatura. Tem toda a abertura de rediscutir o assunto. Tem um grupo que realmente vem defendendo o nome do Edmilson Carvalho, que é meu irmão, muito querido lá, mas eu não tenho pautado isso. Eu tenho dito que só se discute uma possibilidade como essa se ela for de iniciativa do prefeito Portela. Enquanto isso for diferente, a minha posição é defender o direito adquirido. Portela é prefeito, com apoio de todos nós. Então, se ele mantiver a sua posição de candidato, eu disse isso para o Bessá, disse para o governador, eu não posso abrir mão, porque se fosse eu, se fosse o Bessá ou qualquer outro, eu ia defender o mesmo direito. Claro. Então eu não posso defender para uns e outros não. Mas eu tenho grande esperança que a gente mantenha este bom diálogo, foi uma conversa muito boa que eu tive com o Bessá, e que a gente possa ter, se Deus quiser, aí no início do ano, uma posição que venha unificar nossa posição em Oeiras. Agora, deputado, não fala-se aí no meio dessa história de um terceiro nome, nem Portela, nem o filho do Bessá. Isso tem seria o irmão do deputado Assis Carvalho. Não, mas e um outro nome? Não, veja só, o que nós estamos colocando hoje, foi a conversa que eu tive com o Bessá, ele me disse com todas as letras, que não faz questão, não endurece o jogo, não vai brigar que seja o filho dele. Né? Na verdade, o que ele quer é que também não seja Portela, isso é claro. O que ele está propondo é que eu ajude a mediar. Eu disse para ele isso, que isso depende muito do próprio Portela. Eu não tenho condições de tirar o meu apoio a Portela se ele mantiver a sua candidatura, mas vou conversar com o prefeito. É meu amigo, é uma pessoa que tem uma relação excelente comigo, eu vou ouvir a opinião dele e vou ajudar nessa posição. A posição realmente do Bessá é nessa linha, que a gente encontre uma outra alternativa, que nem seja o filho dele e que nem seja o Portela. A posição levantada por algumas pessoas em Oeiras, do Edmilson Carvalho, tem sido uma posição que tem ganhado alguma força em Oeiras, outros defendem o nome do Guedes, tem outros nomes que são defendidos lá, como o nome do vereador Zé Alberto, mas eu acho que são possibilidades que a gente está amadurecendo. Se esse grupo ficar unido, Ciro, não tenho dúvida nenhuma, o grupo será vencedor. Se dividir, aí é uma possibilidade de risco muito grande. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial, tá?